Bom, a ambiguidade. A gente tem dois tipos de ambiguidade. A gente vai ver isso no próximo slide. Ambiguidade estrutural e ambiguidade lexical. Qual seria a definição de ambiguidade? É a capacidade que um vocábulo tem de ter múltiplos sentidos, de ter vários significados. Então vejam aqui, vi uma foto sua no metrô. Esse é um exemplo de ambiguidade estrutural. Por quê? Porque o modo como essa frase foi escrita possibilita a pessoa que está recebendo essa mensagem uma espécie de confusão. Porque eu posso interpretar de duas maneiras. Eu vi uma foto sua no metrô, então eu estava lá andando no metrô e do nada vi uma foto sua colada no outdoor, colada na parede, na mão da pessoa do meu lado. Ou, enquanto eu estava andando no metrô, eu peguei meu celular e vi uma foto sua, por exemplo. Então, essa construção aí não está favorável à compreensão. Assim como no exemplo de baixo. A professora falou com a aluna que estava esperando. Vamos lá. Quem estava esperando? A professora disse para a aluna que estava esperando por ela ou a professora aguardava a aluna? Não dá para entender, existem mais uma vez duas possibilidades de compreensão dessa frase e isso gera um ruído na comunicação. Então tenham cuidado, porque, por exemplo, quando você faz uma redação do vestibular e constrói uma frase com alguma estrutura ambígua, isso pode gerar problemas para você, porque acaba comprometendo a coerência do seu texto e gera dificuldades de correção, né, de interpretação para a banca, tudo bem? Bom, um exemplo de um texto em que vocês consigam ver mais um caso de outros casos de ambiguidade agora lexical, ou seja, é quando realmente uma mesma palavra vai ter mais de um sentido. O garçom pergunta a um sujeito que entra no bar: o senhor, o que toma? Reparem aí no verbo toma. Ele respondeu: eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédio para combater minhas dores nas costas e aos sábados uma cervejinha com os amigos. Acho que o senhor não me entendeu, diz o garçom. O que eu perguntei é que o senhor gostaria. Reparem aí agora no verbo gostaria. Ah, bom, eu gostaria de ser rico, de ter uma casa na praia, de viajar bastante. O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber, diz o garçom já irritado. Ah, bom, vamos ver. O que é que você tem? E aí o garçom, que não aguenta mais, responde: eu? Nada não, só um pouco chateado porque o meu time perdeu, o salário daqui é muito baixo, eu estou me sentindo sozinho. Então vejam que as palavras, né? Primeiro, toma, que o garçom perguntou com qual sentido? O que você quer beber? E a pessoa respondeu falando que costuma tomar todos os dias de manhã, o que ele costuma beber a cada fase da sua vida. Aí depois ele pergunta o que ele gostaria, no sentido do que ele gostaria de pedir. Mas ele começa a falar sobre os sonhos, as vontades, os desejos que ele tem. E por fim, ele pergunta quais são as opções de bebida que o garçom tem. E aí o garçom que se revolta e começa a responder tudo que ele está sentindo, qual é o momento que ele está passando. Então, esses verbos foram usados aí de forma ambígua, né? Sendo interpretado de maneiras diferentes pelo garçom e pela pessoa que está no restaurante, possibilitando justamente também é gerado aí um humor, né? A gente percebe que, nesse caso, a ambiguidade foi responsável por gerar uma quebra de expectativa. Então, esses recursos muitas vezes vêm aliados, né? Em outras vezes, a ironia também gera o humor. Vejam aqui que o garçom, quando ele começa a fazer as perguntas para o cliente, ele não espera esse tipo de resposta. Então, quando ele dá esse tipo de resposta, o humor é produzido, porque quebra essa expectativa, tudo bem? Porém, eu mostrei para vocês alguns casos em que a ambiguidade foi prejudicial. Nos casos lá de ambiguidade estrutural, ela foi prejudicial porque dificulta a compreensão da mensagem. Aqui, ela foi prejudicial, a gente tem ambiguidade lexical, e também foi prejudicial porque também gera aí ruídos na comunicação entre os interlocutores. Mas, às vezes, a ambiguidade ela é intencional, ou seja, ela é usada propositalmente justamente para explorar diversos sentidos da palavra e isso chamar mais atenção do leitor, e isso fazer com que o leitor se sinta mais interessado pelo texto.
Por exemplo, nos textos publicitários, nas músicas. Aqui a gente tem o slogan da batata Ruffles, né? Que é a batata da onda. Se a gente parar para pensar, a palavra onda aí está sendo usada com duplo sentido. A batata da onda pelo formato que a batata tem, o formato de onda, mas também pela expressão, né? Por essa gíria da onda, é aquela do momento, é aquela que todo mundo come, que todo mundo gosta, da galera. Então, propositalmente, essa campanha, né, esse texto publicitário, essa propaganda, traz uma ambiguidade intencional. Assim como nos textos do Hortifruti. É muito comum que essas propagandas também tragam expressões ambíguas, justamente para a gente, de certa forma, achar graça ali, né? Ter uma quebra de expectativa e produzir o humor. Nesse caso, muitas vezes, realmente, o humor é engraçado nas propagandas do Hortifruti. Vejam aí, limão desabafa, já passei muito aperto na minha vida. A palavra que foi usada aqui de maneira ambígua é a palavra aperto, que pode significar dificuldade ou a ação de espremer, de apertar, que a gente realmente costuma fazer com o limão, né, para fazer uma limonada, algo do tipo. E aqui a gente tem a ambiguidade na expressão bagaço. Laranja assume, tem dias que eu acordo um bagaço, pensando que a palavra bagaço pode ser a parte da laranja ou pode ser uma expressão usada para remeter a algo ruim, né? Eu acordo no bagaço, eu acordo muito cansado, eu acordo destruído, beleza? Mais um exemplo de ambiguidade intencional agora numa música. Essa música que foi escrita por Chico Buarque na época da ditadura, em que ele dizia: Pai, afasta de mim esse cálice. Na verdade, eu só coloquei o refrão, mas a ambiguidade está justamente na palavra cálice, que pode ser interpretada como o cálice mesmo, porque a música fala do vinho tinto de sangue, então é como se o cálice fosse o recipiente em que coloca esse vinho, mas ao mesmo tempo pensando no som que emite, é o mesmo que cálice, né? O imperativo do verbo calar, justamente porque aquele foi um momento de muita opressão, um momento de muitas vozes sendo silenciadas, e esse autor compôs essa música, essa canção, justamente para questionar, para criticar essa atitude de calar a sociedade. Gente, cuidado com a ambiguidade. Às vezes, os estabelecimentos comerciais tentam fazer jogos com as palavras e não dá muito certo. Ou, às vezes, nem tentam, como foi o caso aqui. Não havia nenhuma intenção, mas sem querer, pela estrutura como foi construída, se deu uma ambiguidade estrutural e isso prejudicou a compreensão do texto. Se eu quiser lá, se quiser, eu posso chegar lá e falar o seguinte: olha, eu vou pagar R$1 pelo chip da Vivo e eu quero ganhar o aparelho, tá? Porque essa é uma interpretação possível aqui. Vejam só, oferta imperdível, chip Vivo por R$1 com o aparelho. Parece o quê? Que você dá R$1 e ainda ganha o aparelho junto do chip da Vivo. A ideia provavelmente não era essa, né? A ideia era de que você, levando o aparelho, você compra um chip da Vivo por R$1. Então, tomem cuidado, porque às vezes a ambiguidade pode atrapalhar, como a gente já tinha visto anteriormente nos textos formais, numa redação, por exemplo, mas também num texto publicitário, numa propaganda, num cartaz, beleza? Bom, vamos então, para finalizar a aula, perceber como esses conceitos, como esses recursos expressivos podem aparecer em questões dos vestibulares. Primeiramente, a gente tem aí um texto híbrido que diz o seguinte: no mundo conectado não há preconceitos. E aí a gente vê uma pessoa respondendo lá e falando: sou alto, loiro e sincero. Padrão. Depois, não há ignorância. E aí tem um diálogo em que um personagem fala: ler pra quê? Tem tudo na Wikipédia. E depois, e não há covardia. E a pessoa recebe uma nova mensagem: eu não te amo mais. Então a gente consegue perceber um contraste, né? Um jogo de oposições entre o que dizem como essas legendas e o que se passa na realidade. Não há preconceitos, a pessoa se vende, né? Se põe ali, se coloca como alguém totalmente dentro de um padrão criado socialmente. Não há ignorância,
e a pessoa fala que não precisa ler, que ler não tem importância, qualquer coisa você joga no Wikipédia. E não há covardia, uma pessoa simplesmente vira por uma mensagem e fala que não ama mais. Então, a tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa por meio de uma atitude crítica expressa pelas ironias, resignada expressa pelas enumerações, indignada expressa pelos discursos diretos, agressiva expressa pela contra-argumentação ou alienada expressa pela negação da realidade. Pensando nas palavras-chave, crítica, resignada, indignada, agressiva ou alienada. Qual faz mais sentido? Nesse texto fica muito claro que há uma crítica, né? Principalmente se a gente percebe aqui a justificativa dessa opção, que é ironias, e a gente tem justamente aqui o trabalho com a oposição. Na verdade, a gente tem legendas que são representadas pelo contrário. E a gente viu que o recurso da ironia é justamente emitir e expressar o contrário do que se pensa. Então, por isso, o gabarito seria letra A. Tudo bem? Bom, próxima questão foi uma questão da UERJ que dizia o seguinte: silogismo. Um salário mínimo maior do que o que vão dar desarrumaria as contas públicas, comprometeria o programa de estabilização do governo, quebraria a Previdência, inviabilizaria o país e provavelmente desmancharia o penteado do malandro. Quem prega um salário mínimo maior o faz por demagogia, oportunismo político ou desinformação. Sérios, sensatos, adultos e responsáveis são os que defendem o reajuste possível nas circunstâncias, mesmo reconhecendo que é pouco. Como boa parte da população brasileira vive de um mínimo que não dá para viver e as circunstâncias que o impedem de ser maior não vão mudar tão cedo, eis num silogismo bárbaro. Se o país só sobrevive com mais da metade da sua população condenada a uma subvida perpétua, estamos todos condenados a uma lógica do absurdo. Aqui o sério é tremedário, o sensato é insensato, o adulto é irreal e o responsável é criminoso. A nossa estabilidade e o nosso prestígio com a comunidade financeira internacional se devem à tenacidade com que homens honrados e capazes de, resistindo a apelos emocionais, mantêm uma política econômica solidamente fundiada na miséria alheia e uma admirável coerência baseada na fome dos outros. Um país só é viável se metade de sua população não for. O texto, antes de eu ler o enunciado, perdão, percebe-se que é um texto argumentativo, que existe aí um ponto de vista, uma crítica forte por parte do autor, né, a essa situação relacionada ao salário mínimo, às contas públicas, ao país de um modo geral. E aí, o enunciado diz o seguinte: o texto apresenta um ponto de vista crítico, construído, dentre outros, pelo recurso da ironia. Então, vejam aí, como eu falei para vocês, a ironia construindo, né, como um recurso para expressar a criticidade. A qualidade que constitui uma ironia nesse texto então a gente tem aí algumas palavras que foram usadas no texto: político, perpétuo, emocionais e admiráveis, e o enunciado pede para a gente perceber em qual delas a gente consegue perceber mais fortemente a ironia por parte do autor. Então, vamos procurar essas palavras no texto. Político. Tá aqui, ó. Eu coloquei em negrito, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas fala assim: quem emprega um salário mínimo maior ou faz por uma demagogia ou por oportunismo político. Existe aqui uma intenção de expressar o contrário do que se realmente diz? Não, né? A gente tem realmente o sentido de político tranquilo. Então, não é uma ironia. Depois, a palavra perpétua. Vamos lá, tá aqui. Condenada a uma subvida perpétua. Esse item não foi usado com ironia também, né? É realmente a ideia que quer passar. Pois a palavra é emocionais. Emocionais. A nossa estabilidade e nosso prestígio com a comunidade financeira internacional se devem à tendência com que os homens honrados e capazes, resistindo a apelos emocionais,
mantém uma política econômica solidamente, blá, 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 blá. Também não, né? O termo emocionais não foi usado com sentido irônico. Vamos ver o admirável. Aqui. Continuando, econômica solidamente, fundeada na miséria alheia e uma admirável coerência baseada na fome dos outros. Vejam, ele está justamente criticando essas condutas, criticando esses comportamentos. Então, ele não acha que existe uma admirável coerência. Pelo contrário, ele não acha pertinente, ele não acha coerente essa atitude e muito menos admira. Então, a palavra admirável expressa, na verdade, o contrário do que o autor do texto, que está realizando uma crítica, realmente pensa. Então, a resposta aí, o gabarito, é letra D de dado, ok? E por fim, essa história em quadrinhos, em que tem a Mafalda e o pai está lendo um dicionário bem grande, e ela fala, desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. O efeito de humor, lembrando que o humor é a quebra de expectativa, foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai de Mafalda revelou desinteresse na leitura do dicionário. Não, né? Ele não parece estar desinteressado. Apesar de depois de um momento ele colocar o livro na estante, ele colocou porque ficou desinteressado, perdeu a vontade de ler? Provavelmente não, né? Até porque normalmente quando a gente pega um dicionário para ler, a gente não vai ler o dicionário todo, todas as palavras, a gente está só consultando, pesquisando um termo especificamente, um vocábulo. Tentava ler um dicionário, que é uma obra muito extensa? Não, né? A letra B se confirma justamente pelo que eu acabei de falar. Dificilmente alguém pega um dicionário para ler em toda a sua extensão. Causou surpresa em sua filha ao se dedicar à leitura de um livro tão grande? Reparem, a letra C, ela faz sentido, mas ela não atende ao enunciado, ela não atende ao que a questão pede. Porque, de fato, a filha ficou bastante surpresa de achar que o pai ia ler esse livro. Porém, mais do que surpresa, ela ficou, digamos que, desmotivada, porque ela acha que deixando de ler o tempo todo, né, indo lá só pegando, dando uma lidinha e botando na prateleira, ele não vai terminar de ler tão cedo. Então, ela fica, digamos que, desanimada, achando que ele desacreditada nessa ideia. E não é isso que gera humor, não é isso que gera expectativa. Demonstrou que a leitura do dicionário o desagradou bastante, fato que decepcionou muito sua filha? Não, ele não está desagradado pela leitura do dicionário. Mais uma vez, a gente entende, a gente que tem essa noção, né, de para que serve o dicionário, entende o quê? Que ele está lendo, consultando e botando de volta na prateleira. Como uma atitude normal de qualquer pessoa que lê e que consulta o dicionário. Então, na verdade, o que gera humor aqui não é a atitude do pai, não é a atitude da pessoa que está lendo o dicionário, mas sim da Mafalda, de achar que ele vai ler o texto todo, ler o dicionário inteiro, e não apenas consultar uma palavra como a gente normalmente faz. Isso está escrito justamente na letra B, né? Então, essas outras opções, elas estão focadas na atitude do pai, e não é a atitude dele que gera surpresa, que gera quebra de expectativa, mas sim a atitude da filha, a atitude da Mafalda. Por isso que a resposta é a letra C, tudo bem? De casa. Galera, ficamos por aqui. Espero que agora esteja mais fácil para vocês compreender textos, reconhecer recursos expressivos, e a gente se vê nas próximas aulas. Beijos!